fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à minha necessidade. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Querido, como é bom saber que nós andamos salvos, amém? Como é bom saber que nós somos salvos. Hoje nós olhamos tantas coisas ruins acontecendo, tanta violência. Mas no seu coração, meu amado, há uma certeza, há uma convicção que você é salvo. No seu coração, meu amado, há uma certeza de saber, meu amado, que se houver uma promoção ou a trombeta tocar, você sabe aonde você vai passar a sua eternidade. Diferente de muitos que não sabem, estão indecisos, ainda não se decidiram, mas o tempo, ele não parou para ninguém, o tempo continua. Amado, hoje eu estava montando esses bolsos pela manhã e eu estava vendo, gente, nós já estamos em dezembro. Você percebeu como que esse ano voou? Como é que as coisas estão indo muito rápido? Está acontecendo as coisas muito rápido, porque o tempo não para, pelo contrário, ele está acelerando. Porque Jesus, ele anseia resgatar a noiva, buscar a noiva, estar com a noiva. A noiva é a igreja do Senhor Jesus, é nós. Então, como é bom saber, querido, que nós temos essa convicção no coração. E nós temos que andar salvo. Nós não podemos andar assim, talvez, será que eu estou salvo? Você não pode ter essa dúvida no seu coração. Você não pode andar de repente assim, Senhor, me dá mais 5 minutos, eu vou me consertar, eu vou me abandonar meus erros, meus pecados, eu vou pedir perdão. Não, você não pode, você tem que andar salvo. O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente, aquele que você aconteceu na hora, você se arrepende, para que você possa ter essa convicção da sua salvação. Você pode ver, querido, que se a pessoa, quando ela vive uma vida de pecado, ela vive no pecado, ela vive com uma dúvida no coração. Será que se Jesus voltar agora, eu estou salvo? Essa dúvida não é de Deus. Deus, ele não vai trazer dúvida no seu coração, pelo contrário, ele vai trazer uma certeza que se você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, entregou a sua vida a Ele, aí que está um segredo. Entregar a minha vida na mão de Jesus é andar nos princípios que Jesus andou. É caminhar como Jesus caminhou, é viver como Jesus vivia, é ter as atitudes que Jesus tinha. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer os evangelhos, nós temos que ver como que Jesus se comportava. Tem muita gente aí que fala que tem Jesus no coração, mas não tem as atitudes que Jesus tem. Então como que você pode afirmar que tem Jesus no coração e não vive as atitudes? Então leia a palavra do Senhor, leia os evangelhos, procura saber um pouco mais. Então, meu amado, como é bom saber que nós andamos salvo. Como é bom saber que nós somos filhos de Deus. Como é bom ter essa certeza no coração. A Bíblia fala assim, em João 1,12, e todos aqueles que o receberam, recebeu quem? Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. A Bíblia fala, deu-lhe o direito, quer dizer, nós não tínhamos direito. A Bíblia fala, meu amado, lá em Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tem uma versão mais atual, falar a todas as pessoas. Não está dizendo, vai e prega aos filhos de Deus. Porque a gente entende que a nossa condição de estar no céu é quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E aí nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. De poder, meu amado, ter a certeza que nós somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus. Como é bom saber, meu amado, que como filho de Deus, há privilégio sobre a nossa vida. Como filho de Deus, você é salvo. Como filho de Deus, você é liberto. Como filho de Deus, meu amado, você é curado. A sua alma, você é curado no espírito, na alma, no corpo físico. Aí vai depender do nível de fé de cada um. Mas a cura é para todos os âmbitos do nosso corpo. Você está entendendo? Como esses privilégios de ter uma vida transformada. Já parou para pensar, querido, o que você era antes? As coisas erradas, os pensamentos, as loucuras que nós fazíamos. E um dia Jesus veio e cruzou o meu caminho, transformou, mudou a minha direção. Então nós passamos a ter uma vida transformada por Deus. Como é bom saber que esse privilégio é dos filhos de Deus. Como é bom saber, meu amado, que como filho de Deus, meu amado, nós vivemos uma verdadeira paz.
Aquela paz que Jesus nos deu, não é a paz que o mundo dá, não é a paz, meu amado, de ter um muro de 2 metros, de ter cerca elétrica, de ter câmera, mas é uma paz aqui no interior. É aquela paz, meu amado, que pode estar caindo 1000 ao seu lado, 10.000 do outro lado, mas você está ali, firme, porque o Senhor te sustenta. É essa paz que nos permanece, é essa paz. Agora, querido, o que sustenta todos esses privilégios como filho de Deus é algo que Jesus delegou na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus, Ele delegou sobre nós a autoridade, amém, querido? É justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã, a autoridade espiritual. O que te garante essa salvação, o que sustenta essa salvação, o que sustenta essa cura, o que sustenta, meu amado, a libertação que foi feita na sua vida, é mediante essa autoridade que o Senhor Jesus delegou sobre nós. Há uma autoridade sobre a vida da igreja, amém, querido? Há uma autoridade no nome de Jesus, há uma autoridade na palavra, quando você libera ela, meu, baseada não, quando você libera ela, firmada no nome de Jesus. Você sabia disso? Há uma palavra tão poderosa nos seus lábios, quando você consegue liberar ela, apoiada, firme, concretizada no nome de Jesus. É essa autoridade. O que o diabo quer roubar das nossas vidas como igreja do Senhor Jesus? A autoridade que o Senhor delegou sobre nós. O diabo, meu amado, ele vai fazer de tudo para roubar a sua autoridade, porque ele sabe que se ele roubar a autoridade que está sobre a sua vida, ele rouba a sua salvação. Se ele roubar, meu amado, a autoridade que está sobre você, ele rouba a sua cura, ele rouba a sua libertação. Se ele roubar, meu amado, se ele destruir essa autoridade que está sobre você, sobre o sangue de Jesus que está sobre você, que está sobre a igreja, ele consegue te destruir. Quantas pessoas hoje perderam a sua autoridade espiritual? Não tem mais autoridade mediante a escravidão do pecado. Não consegue mais, meu amado, ali ter o seu rosto, os seus olhos, né, firme no horizontal, né, vivem de cabeça baixa, abatido. O que foi roubado dessas pessoas? A autoridade que o Senhor Jesus delegou sobre a igreja, amém, querido? Quando você aceitou Jesus, o pacote da salvação, cura, libertação, vem junto com essa autoridade que o Senhor deu, de nós usarmos o nome dEle, amém? De usarmos a toda a autoridade que está no nome de Jesus, amém? Falando sobre autoridade, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, vamos ver uma passagem aqui, que representa muito essa autoridade, de como que nós somos conhecidos no reino espiritual, e um pouco cômica, né, de a gente entender aqui. Atos 19, nós vamos ler do 11 até o 17, e depois que terminar eu quero passar para um outro texto, mas é mais para frente. Atos 19, versículo 11 até o 17, fala dessa forma. Amém? Todos encontraram? Aqui. Amém? A Bíblia vai dizer assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Desse modo que até os seus lenços e aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Olha a autoridade que havia sobre Paulo. A Bíblia fala, meu amado, que às vezes Paulo não tinha como ele ir até a pessoa, mas aquela pessoa que estava lá, só o fato de pegar um lenço ali, né, de pegar os aventais e ir lá, né, e manifestar essa autoridade. A Bíblia fala assim que as pessoas, elas eram curadas e os demônios saíam delas. Olha só, por quê? Por que os demônios saíam? Porque chegava a autoridade de Jesus na vida daquela pessoa. Versículo 12 fala assim: alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno
tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, o dominou, espancou com tamanha violência, que eles fugiram daquela casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Querido, essa aqui é uma história de alguém, né? Os filhos de Cefa, a gente pega ali que estavam querendo fazer a obra do Senhor Jesus sem a autoridade delegada sobre a vida deles. Interessante que eles vão em cima de um endemoniado, eles falam assim, ó, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, não é a quem que nós cremos, é quem Paulo prega. E a Bíblia fala, meu amado, que ali acontece algo cômico, que o demônio pula sobre eles, dá uma surra no 7, e eles ainda saem de lá feridos e nus. Olha, o demônio fez uma arruaça com a vida deles, envergonhou eles. Se nós olharmos esse estudo, se nós olharmos essa passagem, você vai ver aqui, meu amado, quanto um ensino profundo da autoridade espiritual que está sobre a vida de quem tem o nome, quem vive Jesus Cristo. Né? Nós somos conhecidos no reino espiritual pela autoridade que está sobre nós. Você é reconhecido pela autoridade que Jesus delegou sobre a sua vida como filho de Deus. Quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu salvação, você recebeu cura, você recebeu transformação, você passou a viver essa paz. Mas tudo isso, meu amado, quando os demônios eles olham para a sua vida, eles sabem que tudo isso que Jesus fez, há uma autoridade delegada sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Querido, os 7 filhos de Cefa aqui, eles eram religiosos. E eu vou te falar, eles eram pessoas até de boa intenção. Eles queriam o quê? Eles queriam trazer libertação na vida das pessoas. Você vê, meu amado, que ali eles eram filhos de um sacerdote, viveu dentro de um âmbito onde se conheceu, falava da palavra, vivia, era-se estudar a palavra. E a Bíblia fala que eles saíram ali, meu amado, e eles tiveram esse episódio sobre a vida deles. Por quê, meu amado? Porque não havia autoridade. O que me chama a atenção nesse texto é justamente o demônio, quando olha para ele e fala assim, ó, eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo. Eu sei quem é Paulo. A gente leu um versículo para cima que fala que os aventais que Paulo usava, né, por determinado lugar, não tinha como chegar. Só o fato de chegar ali, a representação da autoridade de Jesus, o demônio tinha que sair. Então, meu amado, como que nós somos reconhecidos no reino espiritual? Justamente por essa autoridade que está sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? Quando você sai com a sua Bíblia da sua casa, entendeu? O reino espiritual, ele está com os olhos sobre as nossas vidas. E não tem como, de repente, você querer manifestar a autoridade do Senhor Jesus, querendo levar uma vida longe de Jesus. Querendo levar uma vida, meu amado, não andando nos caminhos que Jesus andou, que nos garantiu para andar. Então, quando Jesus, a gente sabe que essa autoridade, ela só vai se manifestar se nós estivermos junto com Jesus Cristo. Não é porque a pessoa é bonitinha, não é porque a pessoa tem cargo. Os filhos de Seva tinham um cargo ali. Eles eram respeitados por ser filhos do sacerdote. Havia ali um título sobre a vida deles, mas não foi o título, não foi a oposição que eles estavam que fez manifestar a autoridade para aquele demônio sair. Pelo contrário, aquele demônio pulou sobre eles e deu uma surra neles. Por que que bateu neles? Por que que eles saíram dali ferido e nu? Porque não havia a autoridade que foi delegada
sobre a igreja manifestada naquele lugar. Amém, querido? Nós precisamos entender que nós precisamos sustentar essa autoridade que está sobre as nossas vidas. Outro texto que eu quero que você leia, meu amado, que você abra, é Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19. Eu quis trazer esse texto de Atos aqui para que você possa entender a importância da autoridade do Senhor Jesus. Agora Lucas 10, versículo 19, está até aqui, se você não achou, está aqui. A Bíblia fala assim, ó: eu lhes dei autoridade. Aqui é Jesus, ele chamou seus discípulos agora e enviar os seus discípulos para fazer a obra, para serem cristãos. Ele enviar agora os seus discípulos, meu amado, para tudo aquilo que eles aprenderam a colocar em prática. Então a Bíblia fala assim, ó: eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Esse texto aqui de Lucas é um texto ali, meu amado, onde os seus discípulos já estavam andando com Jesus. E se você, meu amado, começou a perceber-se ali, à medida que eles caminhavam com Jesus, à medida que eles aprendiam de Jesus, à medida, meu amado, que eles estavam com Jesus, essa medida eles foram reconhecidos, e aí a Bíblia fala que Jesus delega, Jesus derrama sobre eles dessa autoridade. O capítulo 9, o versículo 1 e 2 fala justamente a mesma coisa. Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Você pode ver, querido, que o maior desejo hoje das pessoas, primeiro, é serem libertas, curadas. O desejo das pessoas hoje, meu amado, é conhecer verdadeiramente Deus. Mas para que essas pessoas possam receber a cura, a libertação, tem que se manifestar a autoridade que está delegada sobre a igreja. Então, querido, é indispensável a autoridade na vida de um cristão. Por quê? Porque o próprio Paulo em Efésios vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Paulo está dizendo lá em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Então o apóstolo Paulo está ensinando que o nosso inimigo, ele não é pessoas físicas. O nosso inimigo, ele é espiritual. Agora, para poder vencermos essa luta, e a Bíblia vai dizer que a nossa luta, está dizendo aqui de uma batalha, de um confronto, sem a autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós não vamos conseguir. Se não há autoridade de Jesus delegada, não tem como. Por isso, meu amado, é indispensável na vida de um cristão a falta de autoridade. Nós temos que buscar sustentar essa autoridade todos os dias. Todos os dias eu tenho que saber, meu amado, olhar ali e ver que Jesus, ele delegou essa autoridade sobre nós, para que seja manifestada contra os nossos inimigos e vencermos as nossas lutas. Por que muitas pessoas sofrem, patinam, não conseguem vencer? Por quê? Porque não se dão conta da autoridade que foi delegada sobre a vida dela. E o inimigo, ele não quer que você abra os seus olhos para isso. O inimigo, meu amado, ele não quer que você se atente para isso. O inimigo, ele não quer que você tenha o conhecimento que há um nível de autoridade espiritual sobre a sua vida. E eu vou te falar, querido, falando sobre autoridade, se nós olharmos todas as facetas da sociedade, tem autoridade manifestada. Sem autoridade é um caos. Sem autoridade é um caos. Nós temos autoridade em pessoas, nós temos autoridade em placas. Quando você vem na rua, você olha um pare, ali é manifestada uma lei. Há uma autoridade para que você pare, porque se você ultrapassar, você vai ter consequências.
Quem gosta aqui, gosta de futebol, sabe que ali há 22 pessoas correndo atrás de uma bola, e no campo há uma pessoa que tem autoridade sobre aqueles 24 pessoas. Se tirar aquela autoridade, imagina o caos que é. Já com o juiz já sai um monte de briga. Imagina ser um juiz para poder ali manifestar a autoridade daquela partida de futebol. Quando você pega o seu carro, você pega a sua habilitação, aquela habilitação com o seu nome, com os seus dados, é uma autoridade para que você possa conduzir o seu veículo. Quando você pega o seu carro sem essa autorização, você está ali justamente quebrando leis. Por quê? Porque a lei de trânsito, ela rege que você tem que ter essa carteira para que você possa conduzir o seu veículo. Então são autoridade. E a autoridade ela é muito importante. E nós precisamos entender isso, principalmente no reino espiritual. Principalmente no reino espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Agora, querido, eu quero que hoje aqui compartilhar com você alguns pilares que sustentam essa autoridade na vida da igreja. Eu quero ver com você que aqui são pilares que eu tenho que investir, que eu tenho que trabalhar na minha vida para que essa autoridade ela se mantenha sobre a minha vida. Para que quando, meu amado, eu andar cumprindo esses pilares, sustentando essa autoridade, os demônios têm que bater em retirada. As coisas erradas, porque a Bíblia fala assim, ó, eu lhe darei poderes, né? Eu darei autoridade, ó, eu lhe dei autoridade para vocês pisarem sobre cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões está justamente aqui relacionado a demônios. Você está entendendo? Então, ele deixou essa autoridade. Jesus, ele delega sobre essa autoridade. Quando ele delega essa autoridade? Justamente no momento quando ele envia os seus discípulos para fazer a obra. Como cristão, nós temos que fazer a obra do Senhor, amém, querido? Há uma responsabilidade sua como cristão. Manifeste isso no seu coração, querido. Você como cristão, você tem que conhecer algumas verdades. Uma delas é manifestar o reino de Deus sobre a face da terra através da sua vida. Você é um portador da verdade, amém? As pessoas precisam conhecer a verdade. Você é um portador, meu amado, da paz de Cristo, amém? As pessoas precisam receber essa paz de Cristo. Então, uma das verdades que nós temos que entender, querido, é que como cristão há uma responsabilidade sobre nós como igreja. E o Senhor Jesus ali, meu amado, quando os discípulos andavam com ele, tudo era focado em Jesus. Jesus que expulsava, os demônios fugiam, as pessoas eram curadas. Mas naquele momento agora, Jesus ele pega e começa a preparar como que seria o andamento da sua igreja. Ele reúne ali os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que é no número de 72 pessoas, ele delega a autoridade sobre a vida dessas pessoas, ele envia essas pessoas, meu amado, para poder fazer a obra do Senhor, porque a igreja do Senhor, meu amado, ela tem que estar sobre a face da terra, cumprindo o papel dela, que é fazer a obra do Senhor. Agora, o que sustenta, querido, essa autoridade que Jesus delegou sobre as nossas vidas? Então eu quero falar que existem alguns pilares que são muito importantes, que você tem que investir na sua vida, para que a autoridade do Senhor manifeste sobre a sua vida. Primeiro pilar que sustenta a autoridade espiritual sobre a sua vida é o pilar da submissão. Nós temos que aprender, meu amado, ser submisso a Deus. Deus, ele é a fonte de toda autoridade. Jesus, meu amado, ele é a fonte de toda autoridade. Então o primeiro passo, o primeiro pilar que sustenta a autoridade sobre a minha vida, ela chama-se submissão. Se eu quero reter a autoridade de Deus sobre a minha vida, se eu quero reter essa autoridade que Jesus delegou sobre nós como igreja do Senhor Jesus, o primeiro passo é ser submisso. Romanos capítulo 13 vai dizer, meu amado, que nós temos que ser, respeitar as autoridades que o Senhor constituiu. Tem uma tradução que fala as autoridades governamentais. Nós temos que ser sujeito às autoridades, respeitar. E se você continuar lendo o texto, fala que se você não é submisso, você está indo contra Deus. Então, meu amado, o primeiro pilar que sustenta a autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, aquilo que Jesus delegou sobre a igreja, que nós tomamos posse no pacote da salvação, é justamente ser submisso.
que haja submissão sobre o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Jesus era submisso, meu amado, como homem, ele era submisso ao extremo ao Pai. Você pode ver, meu amado, que Jesus, ele operava milagres, as pessoas iam festejar, ele se retirava e ele ia falar com o Pai. Você vai ver, meu amado, várias vezes Jesus falando, meu amado, até mesmo ali naquele momento de angústia no Getsêmani, quando ele fala: olha, afasta de mim, Pai, vai ser duro, não vai ser fácil. Mas ele levanta e fala: que não seja a minha, mas a tua vontade. Ele estava debaixo de uma submissão a Deus. Então, querido, o primeiro passo é ser submisso. Que haja uma submissão no nosso coração, para que a autoridade se manifeste sobre nós. Submissão, meu amado, às autoridades, submissão à liderança. Primeiramente, nós temos que ser submissos a Deus. A Bíblia vai dizer, meu amado, lá em Tiago, né? Ele fala assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vós. Eu vejo, né, muitas pessoas se deliciando como: resista o diabo, ele vai fugir. Mas você só vai ter força e autoridade para resistir ao diabo se você estiver submisso a Deus. Se você estiver olhando, se você estiver cumprindo, se Deus estiver sendo Deus na sua vida, se Ele não estiver sendo simplesmente um Deus na boca, mas se Ele tiver um Deus no seu coração, se você tem vivido Deus, se você tem olhado, se entregue a sua vida ao Senhor como o Senhor da sua vida. Então, meu amado, o primeiro pilar para sustentar a autoridade espiritual sobre as nossas vidas é sermos submissos. Eu já vi, meu amado, muito cristão, alguns bons líderes com potencial tremendo, não prevalecer por falta de submissão. A gente tem que entender isso. O Senhor sempre vai colocar alguém para que nos ajude na nossa caminhada. Nós estamos aí andando com um grupo de pastores, e um dos primeiros itens para se caminhar com esse grupo de pastores é achar um discipulador ali dentro, alguém que vai me ajudar na minha caminhada. A submissão, ela me faz isso. É entender que eu preciso de Deus constantemente, que sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Por isso que você tem que sempre ser submisso à sua liderança, ser submisso a Deus. Todas as vezes que nós tentamos agir fora da submissão das autoridades construídas sobre a nossa vida, nós colhemos frutos amargos. Eu me lembro, querido, há um tempo, quando nós estávamos no MDA, quantas decisões eu tinha que tomar. Eu saía daqui, eu ligava para o pastor Zelito, eu sentava com ele, por ser submisso a esse discipulado, por ser submisso a isso, ele me orientava, e ali vinha uma orientação de Deus, e eu fazia e dava certo. Todas as vezes que eu passei por isso, eu quis de repente passar por isso, eu não fui submisso, eu não busquei uma direção, eu não busquei alguém para me orientar, eu quebrei a cara. Ser submisso é entender isso. Alguém precisa me orientar na minha caminhada. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. A submissão, meu amado, ela requer duas posições de mão, uma na trás e uma na frente. Uma alguém me ajudando e você ajudando alguém. Por que muitas pessoas não conseguem se libertar de algumas áreas da sua vida? Porque não conseguem ser submisso a uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Quantos pastores, meu amado, eu vi que são pessoas boas, de boas intenções, mas o que faltava no coração desses pastores era ser submisso, era prestar conta, era entender que isso Deus leva muito a sério. Deus não quer que você age sozinho, Deus não quer que você age no seu achismo, no que você pensa. Deus quer que você age baseado naquilo que Ele tem para você. A palavra dEle vai te orientar isso. Então eu tenho que ser submisso a Deus, eu tenho que ser submisso à palavra, eu tenho que ser submisso, meu amado, a liderança está sobre a minha vida, eu tenho que ser submisso.
Aprenda isso. Então, o primeiro pilar que sustenta essa autoridade que Jesus delegou, de você chegar na sua casa, estender a mão, mandar os demônios sair da sua casa, mandar os demônios bater em retirada, mandar os demônios tirar a mão das suas finanças, mandar os demônios, meu amado, não tocar mais nos seus filhos. Eles vão olhar para você: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você? Cadê essa autoridade que está sobre a sua vida? E o primeiro pilar que sustenta essa autoridade chama submissão. Ser submisso à palavra do Senhor. Eu aprendi, então eu vou andar nesses caminhos. Por que muitas vezes as pessoas falham, meu amado? Porque elas aprendem, mas elas querem andar do jeito que elas acham que devem andar. E eu vou te falar, nós somos expertos para formar opiniões para nós. Nós somos expertos nisso. Então, querido, autoridade sem submissão não é autoridade. Amém? Segundo pilar, meu amado, que sustenta a autoridade que está sobre a vida da igreja é fidelidade. A fidelidade, ela sustenta a autoridade espiritual. Eu tenho que aprender a ser fiel a Deus em todas as áreas. Não é ser meio fiel. Tem pessoas, meu amado, que é fiel 99%, você é 100% infiel. Porque com Deus não tem. Ou eu sou fiel, ou eu não sou fiel. A fidelidade é algo, meu amado, muito importante. É algo que manifesta, é algo que sustenta a autoridade que o Senhor Jesus delegou sobre a minha vida. E aonde, meu amado, eu sou treinado a ser fiel? Eu sou treinado a ser fiel na vida conjugal. O maior campo do meu treinamento para que essa autoridade se manifeste na minha vida é na vida conjugal. Ser fiel ao meu casamento. E eu vou te falar, tem momentos de crise, de dificuldade, de luta, mas eu ainda sou fiel. Quantas aqui já não brincou aí com a oração do pastor Cláudio Duarte, né? Quer separar? Então deixa eu orar para te matar agora, porque você foi no altar e falou que até a morte separa. Já ouviram essa passagem, nessa oração que o Cláudio Duarte faz? Mas na hora do momento nós esquecemos desses votos. Então, querido, a autoridade na sua vida, ela é sustentada pela fidelidade que você tem. Fidelidade diante dos seus compromissos, querido. Nós temos que ser fiel diante dos nossos compromissos. Você falou, cumpra. Você prometeu, vai e faça. A Bíblia, ela é clara, ela não mente. Ela fala, se você não vai fazer, não faça um voto. Então, se você não vai cumprir esse voto, não faça. Melhor é não fazer o voto. Então, querido, nós temos que ser fiel diante dos nossos compromissos. Olha nesse mundo, meu amado, o que falta na vida das pessoas é fidelidade. Você combina, as pessoas se comprometem a cumprir aquilo que se fez. Mas nós, como cristãos, nós não podemos agir no curso do mundo. Você prometeu, você cumpre. Seja fiel aos seus compromissos. Por quê, meu amado? Porque submissão e fidelidade, ela sustenta a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Não tem como, querido, eu não ser submisso e ser infiel e querer ir lá e falar, Jesus, tira a mão, manda o diabo sair da minha casa, meu amado. Aí nós vamos ouvir aquela frase de Atos, eu conheço Jesus. Não, senhor, não sei quem que você é não, filho. Não tem autoridade nenhuma, você pode falar o que você quiser. Pelo contrário, eu vou pular em cima de você, vou te dar uma surra e ainda vou arrancar tudo que você tem. Você vai sair daqui pelado. E tem muita gente vivendo dessa forma. Está fugindo pelado. Por falta de autoridade e submissão. Porque a autoridade e submissão sustenta a autoridade que Jesus delegou sobre a igreja. Amém? Ser fiel, meu amado, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas.
Há uma lei espiritual, está aqui, ó. Há um ensino sobre isso. Eu não posso pegar, meu amado. Uma vez uma pessoa no balcão da locadora e falou para mim que não concordava com isso, que isso era coisa do Velho Testamento. Eu peguei e falei, meu amado, então rasga a Bíblia, rasga o Salmo 93, rasga o Salmo 21. Porque se você acha que isso é só para o Velho Testamento, então não cumpre essas coisas. A Bíblia é completa. De Gênesis a Apocalipse, meu amado, nada muda. E os últimos 2 versículos de Apocalipse vai dizer aquilo: ai daquele que tirar ou acrescentar, que querer colocar ou tirar alguma coisa. Então, querido, eu tenho que ser fiel. A Bíblia está me ensinando isso. E aí, meu amado, a Bíblia, meu amado, ela é muito clara. Quando ela ensina princípios, quando ela ensina padrão, eu cumpro, aí eu tomo posse dos benefícios de ser fiel, de ser submisso. Então há uma autoridade sobre a minha vida. Tem muita gente que fala: Senhor, manda o devorador sair da minha casa. Como, meu amado? O devorador é o único demônio que não manifesta. O Zé Pilinta manifesta, a Pombagira manifesta. O devorador não. O devorador, querido, ele só é expulso mediante a cumprimento da palavra do Senhor. Não tem como. Então, querido, eu preciso ser fiel. Eu gosto de Salmo 101, versículo 6, fala assim, ó: os meus olhos, está falando Deus, aprovarão os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha o padrão que Deus coloca no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos aprovarão quem é fiel. Então quem é infiel está reprovado. Então, querido, se eu quero ter a autoridade manifestada para quando eu orar, ver as coisas acontecer, para quando eu orar, continuar sabendo que eu sou convicto da minha salvação, que eu tenho paz no meu coração, que há uma autoridade de Jesus sobre a minha vida, eu tenho que ser submisso e tenho que ser fiel. Não tem outro modo. Para que você não se esqueça, deixa eu olhar no relógio. Para que você não se esqueça, olha para o seu irmão e fala assim: tem que ser submisso e tem que ser fiel. Terceiro pilar, meu amado, que sustenta essa autoridade sobre as nossas vidas é responsabilidade. Você ser responsável por aquilo que Jesus fez por você. A responsabilidade é colocar algo na mão de alguém que vai cuidar. Eu sou responsável por isso. Eu vou cuidar. Jesus, ele nos deu a salvação através da graça. Agora eu tenho que ser responsável de sustentar essa salvação. Responsabilidade. A responsabilidade, meu irmão, ela sustenta a autoridade espiritual sobre a minha vida. E qual é a nossa responsabilidade? Primeira responsabilidade é com a palavra, o conhecimento da palavra. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso, querido. Eu não posso ser um cristão, meu amado, levado pelo vento. A Bíblia vai ensinar isso, Tiago vai ensinar isso. Eu tenho que ser movido pelos princípios da palavra de Deus. Então há uma responsabilidade como cristão de conhecer a palavra de Deus. De conhecer, de buscar, de aprender. Tem muita gente que fala: eu sou de Jesus, mas não conhece Jesus. Não conhece a forma, o jeito, como conduzia, como comia, como falava com o seu discípulo. A forma que ele lidava, os seus ensinamentos, não conhece. Então, querido, o terceiro pilar que sustenta a autoridade de Jesus sobre a vida da igreja, e quando eu falo igreja, inclui você, eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus, é responsabilidade. Responsabilidade na vida de oração, querido. Nós não precisava ficar toda semana, ficar para os irmãos, implorando para os irmãos participar do relógio de oração. Não precisava, isso é um cúmulo. Não chegar na igreja do século 21, você tem que ficar implorando para um irmão ter que orar. É um cúmulo. É um cúmulo. E de olhar para a sua agenda, para as suas 24 horas do dia e falar que você não tem tempo. É um cúmulo disso.
Isso é algo natural. A oração tem que ser algo natural nas nossas vidas. Nós não precisaríamos ser movidos por um relógio. Não precisaríamos, gente. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, meu amado. Nós temos o privilégio de falar com Deus constantemente. Mas nós falamos com tantas pessoas, contamos a nossa vida para tantas pessoas que não pode resolver nada por nós. E não falamos com Deus. Responsabilidade na vida de oração. Responsabilidade com o seu testemunho, querido. Ai, zela para o seu testemunho de vida, querido. Porque muitas pessoas às vezes vão para o inferno sem conhecer Jesus, pela atitude da vida errada das pessoas. Quem aqui já nunca ouviu essa frase na igreja que essa pessoa vai, eu não quero nem passar perto? O testemunho de vida. Um cristão, meu amado, ele tem o que falar, ele sabe o que falar, ele é direcionado pelo Espírito Santo, porque quando ele é direcionado por ele só faz burrada. Então, responsabilidade. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade do conhecimento da palavra, da vida de oração, de jejum, de um testemunho de vida. Amém? Romanos 14, 12 fala assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo. Um dia vai ser cobrada essa responsabilidade da salvação sobre as nossas vidas. A Bíblia fala muito claro, nós comparecemos diante do trono de Deus, de nós acertarmos conta, que nada passa despercebido aos olhos de Deus, querido. Então há uma responsabilidade sobre a minha vida, amém? Submissão, fidelidade e responsabilidade sustenta a autoridade que o Senhor delega sobre a igreja. Meu amado, uma pessoa que é submissa, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é responsável, os demônios fogem, eles não encaram, eles fogem. A dificuldade foge, as lutas fogem, porque é uma pessoa mais que vitoriosa. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, entendeu? Terceiro pilar, meu amado, que sustenta, nós já vamos participar da ceia. Calma que eu tô de olho, porque ali está parado, né? Esse relógio aqui, eu não sei não, viu? Esse relógio aqui é um relógio que ele come demais, cara. Fala que relógio trabalha de graça. Que isso, cara? Haja pilha. Então vamos lá, submissão, fidelidade e responsabilidade. O quarto pilar que sustenta a minha autoridade que Jesus legou é uma vida de fé. É crer, acreditar. Acreditar em Deus, meu amado. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer em Deus. A marca, meu amado, registrada de um cristão é viver pela fé. Eu estava conversando ontem, sexta-feira, estava conversando com duas pessoas até aqui em casa, e eu falei, meu amado, que nós temos que aprender a viver pela fé, porque não é fácil. Viver pela fé é um desafio. E eu comecei a contar alguns testemunhos de onde você tem que aprender a confiar, aprender a crer, aprender a acreditar. E esse é um desafio, porque a gente quer as coisas rápidas, a gente quer ter a prova na mão, a gente quer as coisas concretas. Nós somos desse jeito. Mas viver por fé é um desafio. E você quer que a autoridade manifeste sobre a sua vida? Seja uma pessoa de fé. Por que eu preciso de fé, meu? Porque a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principado e potestades. Então eu tenho que ter fé que elas existem, mas que Deus é muito mais poderoso e eu sirvo a Deus. Então eu preciso ser uma pessoa de fé. Então é o quarto pilar, amém? As grandes experiências, meu amado, com Deus vêm através da nossa fé. Você sabia disso? As grandes experiências que você tem com Deus é através da sua fé. É através da sua busca, é através, meu amado, da forma que você investe na sua fé, é que você nutre a sua fé. A Bíblia, meu amado, ela vai dizer na armadura de Deus que a fé é um escudo. Um escudo ele serve para nos proteger.
Se você for ler lá Efésios 6, vai falar da armadura de Deus, vai falar cada parte da armadura de Deus, e vai falar, meu amado, que as duas que está lá na mão do soldado é a espada, que é a oração, e o escudo da fé, que é para trazer proteção para as nossas vidas, principalmente para a nossa vida espiritual. E a nossa fé ela é provada todos os dias, querido. Todos os dias você é afrontado, você, meu amado, tem que exercer, tem que acreditar mais, porque quantos aqui já não pensou em largar o osso, em chutar o balde? Ou será que só eu sou ser humano de carne e osso aqui? Quantas vezes, querido? Mas toda vez, meu amado, que eu sou atormentado, luta, dificuldade, eu aprendi a olhar para o Getsêmani. Eu aprendi a ver a mesma fala que Jesus fala ali como homem. Pai, se for possível, afasta de mim. Ali ele estava manifestando como homem. Pai, afasta de mim esse cálice. É difícil. Não vai ser fácil. Mas logo em seguida, meu amado, o nosso coração tem que encher de esperança e falar, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O Senhor sabe o melhor para a minha vida. Amém. Submissão, fidelidade, responsabilidade, vida na fé, manifesta a autoridade que Jesus delegou na minha vida. Uma pessoa, meu amado, que é submisso, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é responsável, uma pessoa de fé, a autoridade se manifesta. Aí nós oramos, as coisas acontecem. Nós oramos, nós buscamos, e se não acontece na hora, porque nós entendemos que é o tempo de Deus na nossa vida. Porque o submisso é assim. O submisso, ele sabe que se Deus não fez naquela hora, porque ainda não chegou o tempo. A pessoa que ela não é submissa, se Deus não fez, já saiu reclamando, murmurando, xingando. Não. Mas o submisso sabe, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus na minha vida é o melhor. Vai chegar no meu tempo. Amém, querido? E por último, o versículo base aqui para a fé é: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão nova língua, pegarão em serpentes, beberão algum veneno mortal e não fará mal algum. Porão mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Mas está aqui, ó. Esses sinais acompanharão aos que têm fé, aos que crêem. Então a fé, ela é o quarto pilar que sustenta a autoridade para expulsar demônio, para expulsar as enfermidades, para falar novas línguas, para poder andar com Deus, para ter uma vida cristã, em nome de Jesus. Amém? Isso está lá em Marcos 16, o versículo 17 e 18. E por último, para nós orarmos, o quarto pilar, o quinto pilar, para sustentar a autoridade que Jesus delega sobre a igreja, é sermos íntimos de Deus. É buscarmos uma intimidade com o Senhor. Amém, cara? A intimidade, meu amado, ela só acontece quando nós estreitamos o relacionamento. À medida que você estreita o seu relacionamento com Deus, à medida que você começa a andar mais com Deus, buscar mais Deus, conhecer mais Deus, querer onde está Deus, falar de Deus, estar junto aonde fala de Deus, você está estreitando o relacionamento. Essa é um nível de intimidade. Esse estreitamento com Deus. A intimidade com Deus, meu amado, nos faz entender que nós somos filhos de Deus. É através da intimidade que eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Quanto mais íntimo de Deus, meu amado, eu me torno, mais eu entendo que eu preciso de Deus, que sem Deus eu não faço nada. Uma pessoa, quando ela não é íntima de Deus, ela age por conta da força dos seus braços, no seu querer, no seu fazer, na sua vontade. Mas quanto mais íntimo de Deus, mais eu tenho a direção do Espírito Santo sobre a minha vida, mais eu ando, mais eu busco Deus. Então a intimidade com Deus é o quinto pilar que sustenta a autoridade que Jesus delega sobre a igreja. Muitos cristãos, meu amado, eles se perdem aqui. Eles passam, meu amado, eles passam a se comportar, meu amado, como o filho do irmão, o irmão do filho pródigo. Você conhece a passagem? Eles deixam de viver uma intimidade para se sentir escravo, para se sentir empregado de Deus.
E aí muitos cristãos, eles caem nesse erro. E na verdade o Senhor quer ser íntimo. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer te conhecer. Ele te conhece, mas Ele quer que você o conheça melhor. Que você o busque mais. Que você ande mais com Ele. Para que nós não podemos falhar mais. E mesmo assim ainda a gente falha, meu irmão. Quanto mais íntimo ainda, a gente vê as nossas pequenezas, as nossas fraquezas. Quanto mais íntimo Deus, meu amado, você vê o quanto você é fraco, o quanto você precisa de Deus, o quanto nós somos carentes. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se torna íntimo, você vê a carência que há no seu coração. Agora a falta da intimidade, ela cobre tudo isso. Ela nos deixa duro, um coração duro, insensível. Um coração íntimo de Deus é um coração sensível. É um coração aquebrantado, é um coração, meu amado, que sabe ser submisso, é um coração que sabe ser fiel, é um coração, meu amado, que entende a responsabilidade, é um coração que sabe que tem que ter Deus através da fé, é através da intimidade com o Senhor. Então o quarto pilar aqui, meu amado, é intimidade. Você não é empregado de Deus, você não é um enfeite da igreja, você é filho do Deus Altíssimo. Há um poder de Deus manifestado sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Há uma autoridade de Jesus delegada sobre a igreja, sobre nós. Mas essa autoridade, ela é sustentada pela submissão, pela fidelidade, pela responsabilidade, por uma vida de fé e por uma vida íntima com Deus. Amado, sem esses pilares aqui, não tem como eu sustentar a autoridade. Se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele era submisso, você vai ver que ele era fiel, você vai ver que ele era um homem responsável, você vai ver que ele era um homem de fé, e você vai ver que ele era um homem íntimo de Deus. Já viu o naufrágio que o apóstolo Paulo está no barco? Aquela loucura, ele fala, o anjo nessa madrugada me visitou. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus. O anjo falou, nenhum vai se perder o navio, a carga, mas vida nenhuma vai se perder, porque ele era íntimo de Deus. Amém? Glória a Deus. E quem é íntimo de Deus, meu amado, conhece que há um lugar, que há um abrigo, que há um descanso, né, que fala no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele conhece o atalho, ele conhece o caminho, ele tem um mapa para esse abrigo de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Para nós concluirmos, meu amado, nunca esqueça que o pecado enfraquece, nos faz perder a autoridade, o pecado nos afasta de Deus e nos leva a uma morte espiritual. Então, querido, que você hoje fortaleça a autoridade que está sobre a sua vida, sustentando esses pilares. Aprenda a ser submisso a Deus, aprenda a ser fiel a Deus, aprenda a ser responsável por aquilo que o Senhor fez por você, aprenda a ser uma pessoa de fé e aprenda a ser uma pessoa íntima de Deus, para que essa autoridade que é manifestada sobre a igreja está sobre a sua vida. Esse aqui, meu amado, é a senha para que você possa usar a autoridade de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque se faltar autoridade, vira um caos. Se faltar autoridade lá fora, vira um caos. Se faltar autoridade espiritual na sua vida, a sua vida vira um caos. De perna para o ar. Amém, querido? Glória a Deus. E o único conselho que eu te dou, nunca se afaste de Jesus. Olha o que fala lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Ele fala assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que eu falo, nunca abandone Jesus, porque toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. O versículo fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que vos ordenei. Aí vem a outra promessa, eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Nunca abandone Jesus, Ele é a fonte da autoridade delegada sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Só recapitulando, submissão, fidelidade, responsabilidade, fé e intimidade sustenta a autoridade
que o Senhor delega sobre nós. Amém? Há um nível de autoridade sobre a sua vida. Curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Logo em seguida nós vamos participar da ceia. Espírito de Deus, nós te agradecemos. Espírito Santo, louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, meu Pai amado, pelo privilégio de sermos salvos. Obrigado pelo privilégio de podermos andarmos com o Senhor, de podermos vivermos na tua presença. Pai amado, como é importante saber que há um nível de autoridade sobre as nossas vidas. Eu tenho que sustentar essa autoridade que está sobre a minha vida, Deus. É mediante essa autoridade que eu vou vencer as minhas fraquezas, as minhas lutas, que eu vou vencer, meu Pai, os inimigos, que eu vou vencer, meu Pai amado, as lutas. Oh, meu Pai, me ajuda a sustentar essa autoridade, me ajuda a eu ser submisso, me ajuda a eu ser fiel, me ajuda a eu ter responsabilidade daquilo que o Senhor fez por mim, me ajuda a eu ser uma pessoa de fé, me ajuda, meu Pai amado, a eu te buscar, a ser íntimo do Senhor, ó Deus. Está aqui a tua igreja nesta manhã, Deus. Pai amado, nós sabemos que a nossa luta ela é constante, ela não para, ela não tem descanso no final de semana. Oh, meu Deus, ela não tem. Nós sabemos que o inimigo, meu Pai amado, ele é constante na destruição do teu povo, na destruição da tua igreja, Deus. Mas que a autoridade do Senhor se manifesta, que nesta manhã, meu Pai amado, nós entendemos que é derramado sobre nós essa autoridade de Jesus. Autoridade, em nome de Jesus.